para não perder esse embalo aí da discussão sobre o capital, eu vou falar aquele que eu acho que é um elemento que mais dificulta entender tanto a lógica do capital, a própria realidade, quanto a própria obra do Marx, né, que busca ser uma apreensão, né, o retrato, a descrição da própria realidade. O que eu diria que o capital, a lógica do capital, ela é muito contraintuitiva. Por quê? Vou começar colocando do outro lado, né? Quando, por exemplo, os neoclássicos eles vão analisar a dinâmica econômica, eles partem daqueles pressupostos utilitaristas, enfim, que o indivíduo, ao maximizar o interesse particular dele, ele maximiza a utilidade para a sociedade como um todo. Mesmo quando você parte ali para um modelo não tão utópico, ou autores lá que vão entrar no modelo da racionalidade limitada, eles ainda caem numa posição em que essa trama de ação, um indivíduo, um capitalista agindo, outro capitalista reagindo, os trabalhadores reagindo, essa dinâmica ela é muito frágil. Então, não é nem ser uma questão de ser muito frágil, ela é menos complexa. Então, por mais que o indivíduo, nesse modelo, ele tenha uma racionalidade que não é capaz de prever, né, todas as consequências da ação dele, ele tem uma noção muito boa daquilo que vai acontecer. Mas na realidade, né, na lógica, a lógica do capital. Por que a gente fala, autores, né, principalmente, né, da tradição marxista, diz que a lógica do capital é uma lógica que paira acima das individualidades, né? Porque, mas obviamente que é uma lógica, mas essa lógica só se manifesta, ela só ganha vida por meio da ação dos homens. Mas o ponto é entender que os homens, seja capitalista, seja trabalhador, a classe trabalhadora, fica isso está cada vez mais patente. Ele pode não reconhecer muito bem quais são os seus interesses. Ou mesmo ao reconhecer os seus interesses, né, quando ele vai agir, ele pode agir de maneira completamente equivocada e gerar consequências muito diferentes daquilo que ele espera alcançar, né, com as suas ações. O exemplo que eu já dei isso, já comentei isso em vídeos anteriores, mas que por exemplo, é um ponto que já é grande polêmica dentro da tradição marxista, que é a história, né, da lei da queda tendencial da taxa de lucro. Por quê? A ideia lá é de que, eu comentei, né, no vídeo a história da pizza, né, que o valor, que é o trabalho socialmente necessário, né, que é a substância do valor, então só o trabalho que vai gerar aquela torta que vai ser dividida pelos capitalistas. Tá, mas no meio da competição entre os capitalistas, eles precisam ser o mais produtivo possível para ter a maior lucratividade, para alcançar a maior lucratividade e, portanto, não só ter maiores ganhos, mas algumas vezes é uma própria posição defensiva da empresa, né, para se manter no mercado. Só que ao fazer isso, então, eles vão investir em tecnologias poupadoras de trabalho, e o que vai diminuir, então, a massa de trabalhadores, né, empregados na produção, e, portanto, diminuir a massa de valor e mais valor gerado. Ou seja, o capitalista, ao buscar maximizar o interesse particular dele, de aumentar a lucratividade imediata, no médio prazo ele reduz, né? Porque se o capitalista A se torna mais produtivo, o capitalista B vai ter que reagir, senão, lembra aquela história, o capitalista A vai roubar o mais valor gerado pelo capitalista B. O capitalista B vai ter maiores custos, enfim, vai ficar com a margem de lucro dele mais apertada, então ele tem que tomar ele tem que agir também. Ele tem que incorporar tecnologias poupadoras de trabalho, diminuir o emprego de força de trabalho. E assim, a mesma coisa que o capitalista ser, aí um determinado setor da economia pode se tornar tão mais produtivo que ele começa a roubar mais valor de outros setores. Então outros, o setor de aviação civil está roubando mais valor gerado lá pela confecção de roupas. Aí a confecção, os capitalistas da confecção também têm que agir. Enfim, então essa trama é muito complexa e ao eles agirem, né, buscando
reagirem buscando, né, tecnologias poupadoras de trabalho, eles estão diminuindo essa massa de mais valor gerada, diminuindo a torta e, portanto, no médio e no longo prazo, reduzindo a taxa de lucro. Né? Por isso que a taxa de lucro tem a tendência a cair. Eu vou comentar mais disso. Tem alguns autores que vão olhar lá nos Grundrisse e dizer que o Marx, inclusive, antecipa, dizendo que vai chegar um momento que não vai ter valor, que é produção completamente automatizada. Aí tem uma polêmica se no livro 3 ele volta atrás e não é tão radical assim. Enfim, isso aí é polêmica para outros vídeos. O que eu estou enfatizando aqui, então, é o seguinte, olha a complexidade, né? Como que esse processo decisório é cheio de elementos contraintuitivos e que vai gerar polêmica dentro da própria tradição marxista. Há autores ali, talvez não marxistas, mas marxizantes, que têm uma influência, né, do pensamento marxiano, que não conseguem entender essa história, né, da queda da taxa de lucro, justamente porque eles pressupõem, o capitalista lá, aquilo que ele está fazendo, aquilo que ele acha que é melhor para ele, deve ser melhor para ele. E não pode ser, então, se é melhor para o capitalista A, deve ser melhor para o capitalista, para o capital coletivo, né? Para o conjunto dos capitalistas. Eles não conseguem perceber esse nuance próprio da dinâmica do capital, que é cheio de esses elementos contraintuitivos, essas contradições, de que o indivíduo toma uma decisão que no curto prazo pode ser melhor para ele e no longo prazo gerar uma situação calamitosa, como ele pode, inclusive no curto prazo, achar que está tomando a melhor decisão para ele e não ser a melhor decisão, dada a complexidade da dinâmica capitalista. E, por exemplo, é um ponto lá que no primeiro texto que eu indiquei lá do Kleiman, nesse primeiro vídeo que eu gravei, que ele comenta lá que os capitalistas eles tomam as decisões em cima do lucro, não em cima da geração de valor. Então, eles têm aquilo que eu poderia chamar de uma consciência prática, né? Eles tomam decisões em cima da forma com que a realidade aparece para eles, que pode ser, que pode esconder ou enganar, os impedidos de perceber os elementos subjacentes, né? Então, essa que é a grande complexidade, né, da dinâmica capitalista, da lógica do capital. Portanto, a obra, né, do Marx, o Capital, que pretende ser uma descrição da realidade, tem que retratar essa própria dificuldade. Por isso que, enfim, é uma obra, né, muito mais complexa do que a tradição neoclássica, utilitarista, enfim, esses modelos de racionalidade limitada, que já aumentando, já tem nuances mais complexos do que, enfim, os modelos anteriores. Enfim, o que eu queria falar nesse vídeo é isso. Comentários de sempre. Continuem trocando essa ideia aí, comentando. Não precisa ser só elogio, não. A galera tem elogiado muito, obviamente que eu agradeço, mas podem ter outras questões, podem fazer críticas, sugestões, enfim. Tem também o Twitter, a página no Facebook para a crítica da nossa sociedade. Enfim, vamos mantendo esse contato aí e até a próxima.